concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Vai fazer concurso da VUNESP? Vai fazer concurso para a Prefeitura de Osasco? Assista a nossa aula, inscreva-se neste canal, conheça também o meu curso de português da VUNESP. Começo com a questão contemplando colocação pronominal. Tem colocação pronominal? Próclise, mesóclise, ênclise? Não se preocupe. Compreenda o enunciado, sempre que for para substituir, basta você observar a transitividade do verbo. Mas vamos ver o que pede a questão. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronomes, as lacunas dessas frases devem ser preenchidas respectivamente por. Ainda há pouco falei, observe a transitividade do verbo. Se eu tiver um verbo transitivo direto, eu vou ter como complemento o, a e suas variações. Pode ser lo, lá, nos, nas também. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes. Aí você fala assim, mas por que está falando sobre isso agora? Vamos observar o último exemplo, não é isso? Para você verificar, será que aqui é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Observe aqui também a primeira lacuna, o verbo ouvir. Eu ouço a você ou ouço você? Eu ouço você. Ah, então ouvir é um verbo transitivo direto. Na, eu posso usar quando eu falo o, a e suas variações, pode ser na, nos, no, ok? Então posso usar, vou deixar. A, ouviam, a é para verbo transitivo direto. E agora, ouviam-lhe? Não, porque eu só uso lhe se eu tiver um verbo transitivo indireto. Esse lhe, ele vai ser o quê? Um objeto indireto. Então já descartei duas alternativas somente com a transitividade verbal. Agora vem o quê? Você que já assiste às minhas aulas, você está se lembrando de Enéas 4Ps. Enéas 4Ps são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Já ouviu falar em Enéas 4Ps? Observe a minha explicação. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse, próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava: meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas, vão aparecer as palavras não. Pode ser que apareça também nunca ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo. Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo. Então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa. Frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto?
infelizmente ouvi. Se eu disser aqui, infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente ouvi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o, quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe, também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos, esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. Enéas 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, já compreendeu Enéas 4 P's? Vamos olhar aqui. A voz do robô era calma e automatizada, e os presentes atentamente, palavra terminada em mente, advérbio, não é isso? Então, aqui eu tenho o A de Enéas 4 P's, porque é um advérbio. Então, é palavra atrativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela. Na alternativa A, o pronome oblíquo átono está depois do verbo. Então, atrai para antes dela e vai ser o quê? A ouviam, como aparece nas alternativas B e C. Conseguiu compreender? Ouviam o quê? A voz do robô. A voz do robô é ela. Eu não posso falar ouviam ela. Eu vou falar o quê? A ouviam, porque aqui eu tenho uma palavra atrativa que vai levar à ocorrência de quê? Da próclise, que é quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Haverá um drástico crescimento populacional na Itália e o país tem se preparado ou tem preparados. Anote aí no seu caderno. Colocação pronominal. Quando aparecer locução verbal, que eu tiver o verbo auxiliar e o verbo principal estiver no particípio, nunca pode vir depois. Nunca vem depois. Vou riscar várias vezes aqui para você se lembrar disso. Então, cheguei aqui à alternativa C sem nem resolver a última. Por quê? Não vou usar aqui. Eu não coloco o pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio, quando aparecer a locução verbal. Tem preparado-se? Não. Então, aqui já vi. Para amenizar a solidão dos idosos, o grupo de estudos pretende criar robôs responsivos que façam, como está aqui na alternativa, que lhes façam. Olha o que aqui. O que? Enéas 4 P's. Pronome relativo, palavra atrativa, vai atrair o pronome lhes, pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. E por que lhes façam aqui? Porque que façam companhia a eles, aos idosos. Então aqui por isso que eu usei o lhes, porque o lhes ele vai sempre exercer a função de objeto indireto. Conseguiu gabaritar esta questão? Então vamos à próxima. Então, turma, aqui está a composição do curso de português da VUNESP de nível médio. Nós temos as aulas teóricas, material em PDF, explicação em vídeo, questões comentadas por assunto também. As questões em PDF para você resolver depois de assistir as correções. Temos também a resolução das provas aplicadas neste ano de 2023, também 22 e 21. E também temos os simulados específicos. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma da aprovação.
Questão contemplando interpretação de texto, sempre falo, não precisa ler. Embora este texto da VUNESP seja menor, ele fala sobre a roda dos expostos ou roda dos enjeitados. Não vamos fazer a leitura dele agora, porque vamos aproveitar o nosso tempo para podermos utilizá-lo depois. A respeito da roda dos expostos, as informações textuais atestam que se adaptava um pequeno sino amarrado à criança para que logo a identificassem. Vamos buscar onde fala sobre os sinos. É nesta passagem aqui. Observe aqui, já no final. Para avisar a vigilante que a criança acabava de ser abandonada, puxava-se uma cordinha com uma sineta e retirava-se do local rapidamente, garantindo assim o seu anonimato. Então, colocava a criança, puxava a cordinha para fazer barulho com o sino. Se adaptava um sino amarrado à criança, nada disso. Era instalada na janela e quando se abria a roda dos expostos, a criança era ali depositada e a pessoa aguardava até ser retirada. Nem vou buscar as outras passagens, acabei de falar para vocês aqui o quê? Que a pessoa retirava-se do local rapidamente, garantindo o seu anonimato. Então não esperava, aguardava até ser retirada, não. Colocava a criança, puxava o sino, saía correndo. Eram encaminhados os bebês ali colocados a uma ama de leite para que os adotasse. Tem ama de leite ou ama seca? Tem sim. Observe aqui. Eram as mulheres empregadas para alimentar e criar as crianças recebidas na roda até que fossem encaminhados à adoção. Elas alimentavam e criavam essas crianças até que essas crianças fossem adotadas. Em momento nenhum falou que esses bebês colocados ali eram encaminhados a uma ama de leite. Eram encaminhados? Eram. Mas para que ela os adotasse, nada disso. Elas apenas criavam e cuidavam dessas crianças até que elas fossem adotadas. Foi criada em Portugal, será que foi isso mesmo? A roda dos expostos e levada para o Brasil, no período em que este foi colônia daquele país. Então, nós temos aqui Portugal e Brasil. Primeira coisa que é importante você observar os pronomes demonstrativos. O este aqui vai se referir ao último termo, ao mais próximo. E já o aquele ou daquele vai se referir ao que está mais distante, aquele que foi ditado, que foi falado primeiro. Foi criado em Portugal e levada para o Brasil no período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Será que fala sobre isso lá no texto? É o que a gente precisa ver. Foi transferida para o Brasil, vamos dizer aqui, criada em Portugal, a roda dos expostos, para acolher crianças abandonadas em todas as vilas e cidades do reino, foi transferida para o Brasil no período colonial. Transferida para o Brasil no período colonial. O que fala aqui? Foi levada, transferida para o Brasil no período que o Brasil era colônia de Portugal, período colonial. Cabia às amas secas a incumbência de checar se alguma criança havia sido deixada na roda. Nada disso, olha lá, a ama seca ou ama de leite eram as mulheres empregadas para alimentar e criar as crianças recebidas até que fossem encaminhadas à adoção. Elas cuidavam dessas crianças. Então, colocava lá na roda dos expostos, tocava o sino, aí essas crianças eram encaminhadas aos cuidados da ama de leite ou ama seca. Que está falando da incumbência de checar se alguma criança havia sido deixada. Não, a incumbência delas era o que? Somente cuidar das crianças. Então aqui está correto, aqui não. Assinale a alternativa em que a frase reescrita atende à norma padrão de concordância verbal e nominal. Caro concursando, na prova sua terá uma questão principalmente sobre concordância verbal. Nominal, nem tanto. Preciso da alternativa correta. Tem questão sobre concordância verbal? Primeira coisa que você vai identificar ou
verbo. Você identifica o verbo e faz a pergunta com o para identificar o sujeito. Então, quando fala lá, as mães que não podiam. Quem não podia? As mães. Então, as mães podiam, certinho? Então, aqui, mais um verbo, outro verbo, justamente porque assim fica mais fácil. Você já identifica o verbo e a partir dali você vai identificar o sujeito. Concordância verbal. Qual que é a regra máxima da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. As mães, desejosas de ficar no anonimato, prontamente deixava. Quem deixava o local? As mães. Então, o correto, sujeito no plural, o verbo também no plural. Então, as mães deixavam o local. Então, já descartei. Por quê? As mães, elas deixavam. As mães desejosa, não, as mães desejosas. Desejoso aqui, desejosa é o quê? Um adjetivo. O adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Que é gênero e número? Masculino, gênero, masculino e feminino, número singular e plural. As mães desejosas de ficarem no anonimato prontamente deixavam o local onde os filhos eram colocados. Então, desejosas de ficarem. As mães que não podiam ou não queriam. Quem não queria, quem não podia? As mães. Então, as mães podiam, as mães queriam. Então, as mães que não podiam ou não queriam criar seus filhos, os abandonavam. Isso daqui é bem a cara da VUNESP. Mas ficou fácil porque acabei de falar. Quem que abandonava os filhos? Então, vai ficar aqui, ó, as mães. Então, as mães abandonavam. Olha aqui, as mães abandonavam. Então, venho aqui, descarto a alternativa B também. Por quê? As mães que não podiam ou não queriam criar seus filhos, os abandonavam na roda dos expostos. Os 3 grandes regimes de nossa história contou. Foi a história que contou? Não, nada disso. Então, vou fazer aqui um X bem grande. Quem contou aqui? Vou apagar para ficar melhor. Quem contou alguma coisa? Os 3 grandes regimes. Então, o núcleo aqui, os regimes, contaram sujeito no plural, verbo também no plural. Os 3 grandes regimes de nossa história contaram com o dispositivo onde se colocava os bebês. Então, vou mudar aqui, ó. Colocava. Aí vou deixar um espaço aqui, porque não sei se será singular ou plural, não é isso? Então, colocava-se os bebês. Então, aqui é muito importante. Apareceu o se. Será que esse se é índice de indeterminação ou partícula apassivadora? Vou explicar os dois aqui agora para vocês. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este se será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque ele, pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o
sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, ele fica, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, apareceu o se, primeira coisa que você vai fazer é identificar transitividade verbal. Então, colocava o quê? Os bebês. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, aí eu já sei, com verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que vai sofrer a ação de ser colocado, por exemplo. Então, sujeito paciente. Se é partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. Sujeito, os bebês no plural, o verbo fica no plural. Então, onde se colocavam os bebês para adoção. As crianças colocadas, então aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um verbo no particípio que vai exercer também essa função de adjetivo. Então, crianças feminino plural, colocadas feminino plural, certinho. Depois de amamentadas, as crianças amamentadas, as crianças eram certinho, as crianças encaminhadas, não, as crianças encaminhadas para que fosse adotada. Quem seria adotada? As crianças. Então, o correto aqui seria para que fossem adotadas. Colocar na roda, puxar uma cordinha e retirar-se do local. Olha, isso aqui é um sujeito composto, será? Ah, o verbo tem de ir para o plural. Sujeito composto, verbo no plural. E o verbo está no singular, correto, porque quando aparecer aqui os pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém que exercer essa função aqui deste aposto resumitivo, você já sabe, o verbo vai concordar com ele. Então, o correto aqui é o quê? Tudo fazia parte dos procedimentos. Então, a alternativa esta está correta. Por quê? Mesmo que tivesse aqui, por exemplo, crianças, homens, mulheres, todos, ou para pronome definido, o verbo vai concordar com ele. Então, tudo fazia parte dos procedimentos. Atende à norma padrão de colocação pronominal. Então, tem colocação pronominal, cara concursando, você que vai fazer prova para este concurso, fique atento. Colocação pronominal, você já vai se lembrar de que? Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? São as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Então, primeira coisa, você vai identificar o que é próclise. Quando o pronome vem primeiro que o verbo, vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Mesóclise, quando você tiver um verbo no futuro. Então, primeira coisa, colocação pronominal, não erre questão deste tipo.
você já vai procurar aqui o Enéas 4Ps. Não sabe o que é Enéas 4Ps? No nosso curso de português da VUNESP, trago a explicação para vocês do Enéas 4Ps. Então, vou marcar aqui também, primeiramente, os pronomes oblíquos átonos. É o que a gente precisa identificar para saber. Será que ele teria de vir antes ou depois do verbo? Não desejava-se, olha o não, palavras negativas, N de Enéas 4Ps, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele, ele virá antes do verbo, então quer dizer que aqui, obrigatoriamente, eu teria uma próclise, não se desejava. Muitas mães abandonavam os bebês e entregavam-nos na roda dos esposos. Então, quando o verbo termina em som nasal, aí você vai se lembrar do alfabeto. Terminou em M, tem de ter o N. Entregavam quem? Os bebês, eles. Como complemento eu uso o os. Então, só que aqui terminou em som nasal, eu acrescento o N e eu coloco o os. Então, e entregavam-nos na roda dos expostos para que fossem adotados. A alternativa B está correta. Cadê o Enéas 4Ps? Lembre-se de que as conjunções coordenativas não são palavras atrativas. Então, neste caso aqui vai ocorrer uma ênclise. Por quê? Porque não tem palavra atrativa. Porque se tiver palavra atrativa, a próclise prevalece. As crianças cujas mães secretamente abandonavam. Como as mães abandonavam? De forma secreta. Secretamente é o A de Enéas. Eu tenho o quê? Um advérbio. Se tem advérbio, palavra atrativa. Nesse caso aqui, então, secretamente as abandonavam. Abandonavam é o correto, porque com advérbio, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, ele virá antes do verbo. A roda dos expostos era um dispositivo em que depositavam-se os bebês que se queria abandonar. Então, você observa o que? Então, palavra atrativa, o correto seria em que se depositassem os bebês. Correto? Então, aqui, apareceu o pronome relativo, você já sabe. Pronome relativo, palavra atrativa, Enéas 4Ps. Havia convencionado-se. Observe aqui. Locução verbal com o verbo principal no particípio ado ou ido, falado, partido, amado, sofrido. Então, com o verbo principal no particípio, nunca pode vir depois. Então, o correto seria o quê? Havia-se convencionado. Isso aqui é importante, bem recorrente nas provas da VUNESP também. Locução verbal, verbo principal no particípio, o pronome oblíquo átono não pode vir depois dele. Assinale a alternativa em que a passagem reescrita do texto está em conformidade com a norma padrão de emprego do sinal indicativo de crase. Tem crase? Primeira coisa, lembre-se de quando não usar a crase. Observem que ficavam a encargo. Opa, encargo aqui é uma palavra masculina. Eu não uso crase antes de uma palavra masculina. Vamos passar aqui. Em 1950, extinguiu-se definitivamente a roda dos expostos. Extinguiu-se o quê? Verbo transitivo direto. É aquele verbo que não vem acompanhado de preposição. O que é a crase? A crase não é a junção da preposição a, exigida pelo termo anterior, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo feminino. Então, fui à praia. Para você usar crase, o termo anterior tem de exigir a crase. Agora você observa, com verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado da preposição a. Então, não pode ter crase com verbo transitivo direto. Às organizações do Estado caberia administrar os negócios públicos. Não existe sujeito preposicionado. Então, descarto a alternativa B, não. Ela está correta porque as organizações não é o sujeito da frase. Vamos colocar na ordem direta. Administrar os negócios públicos caberia às organizações do Estado. Então, aqui você observa. Administrar os negócios públicos caberia. Se cabe, cabe a alguém ou a alguma organização. Então, o a mais o as de as organizações deu o quê? A com acento indicativo de crase. Viu como é interessante? Você precisa colocar a frase na ordem direta.
Administrar os negócios públicos caberia a alguém, a organização. Mas o as de as organizações deu a com acento indicativo de crase. A roda dos expostos sobreviveu. Quem sobrevive, sobrevive a alguma coisa. Então, exige a preposição a. Só que eu não uso crase antes dos numerais, exceto se forem as horas. Ok? Então, descarto. Só uso crase antes dos numerais se forem as horas. Crianças eram encaminhadas. Aqui eu tenho o quê? Crase no singular antes de palavra no plural. Nem a pau juvenal. Não pode. Encaminhado a mulheres, não. Encaminhadas às mulheres. Aí seria correta. Mas como não era, não. Se está no singular, não pode ser. A expressão em destaque na passagem do segundo parágrafo. Ao girar a roda, a criança já estava do lado interno da instituição. Pode ser corretamente substituída mantendo o mesmo sentido. Então, observe aqui. Ao girar, anote aí no seu caderno. Quando aparecer ao mais verbo no infinitivo, aí nós podemos substituir por quando. Olha lá. Quando girava a roda, a criança já estava do lado interno da instituição. Então, quando girava, apareceu ao mais verbo no infinitivo, vai expressar uma ideia de tempo. Então, quando girava a roda. Como? Pode ser uma ideia de causa. Para girar, apareceu para acompanhado de verbo no infinitivo, você já sabe. Vai expressar uma ideia de quê? De fim, de finalidade. Então, já venho aqui, descarto a alternativa C, por girar a roda, porque girava, não. Porque aqui pode ser uma ideia de causa ou explicação. Então, apareceu ao mais verbo no infinitivo, ideia de tempo. Olá, turma! Neste concurso terá também cargos de nível superior. Então, trago agora a resolução de uma questão de nível superior contemplando crase. Você já sabe quando não usar crase. Antes de verbo no infinitivo, antes também de nome no masculino, antes de substantivo no masculino. Não uso crase. Andar a pé, comprar a prazo, sem crase. Vamos ver aqui também outras oportunidades nas quais não utilizaremos a crase. Em breve, as famílias italianas não terão a quem recorrer. Quem recorre, recorre a alguém. Será que tem crase? Proceder a quem procede a alguma coisa. E devido, se é devido a alguma coisa, então vai ter crase. Dadas as necessidades, e a última aqui é análogas às de um ser humano. Será que tem crase ou não? Vamos uma a uma? Quem recorre, recorre a alguém. Então, só que eu não uso crase aqui antes dos pronomes indefinidos. Basicamente, concursando, eu não uso crase antes dos pronomes, exceto pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo, e também o pronome relativo a qual. Então, se fosse não terão a qual recorrer, por exemplo, aí teria crase. Porque a crase é a junção da preposição a exigida pelo verbo recorrer, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo no feminino. Então, se eu falar ele vai recorrer à polícia, aí tem crase. Ele recorreu ao cidadão, ao ato, correto? Lembre-se disso, para usar crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Muitos países precisam proceder. Quem procede a alguma coisa. Mas aqui, eu não uso crase antes. Então, já vi. Não uso crase antes do pronome indefinido. Muita atenção, a VUNESP gosta bastante, principalmente pronome todas. Não uso crase também antes do artigo indefinido. O encontro em Carpe reuniu idosos e cuidadores. E, devido a essa, novamente, aqui eu tenho o quê? Pronome demonstrativo. Antes do pronome demonstrativo, somente se for aquele ou aquela. Dadas as necessidades. Aqui nada, esse termo anterior aqui, ele não exige a preposição a. Então, é só dadas as necessidades mesmo. Para estabelecer empatia, o objetivo dos estudiosos é criar robôs que tenham reações análogas. Se é análoga a alguma coisa. Então, aparece lá análoga à escravidão com crase. Aí você vai observar, eu não uso crase antes da preposição. Ok, mas aqui as bancas têm cobrado muito isso, observe. O objetivo dos estudiosos é criar robôs que tenham reações análogas às
reações de um ser humano. Então, aqui você observa que está subentendida a palavra reações, que é um substantivo feminino. Então, se é análogo, é análogas aos, vou colocar aqui, análogos aos atos. Opa, deu aos antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. O que fica aqui? Muita atenção, porque o substantivo feminino está subentendido aqui. Em conformidade com a norma padrão de regência, assunto muito extenso. Aí nós temos a frase aqui. As sequências destacadas podem ser substituídas, eu posso substituir por qual outra aqui. Então vamos lá? Um trabalho que o país não tem conseguido combater. Então nós temos aqui, eu posso substituir isso por qual outra. Apta para ter uma ocupação. Você observa, quem está apto para alguma coisa, correto? Então, em que o país não tem conseguido desvencilhar, acabei de explicar o livro que gosta, não, o livro de que gosta. Quem se desvencilha em que? Será? Quem convive só? Convive que ou convive com? Olha aqui, quem elimina para alguma coisa? Quem foge de alguma coisa? Olha aqui, quem se habitua a alguma coisa? E agora aqui, ó. E apto. Apto aqui é importantíssimo. As bancas também trazem com recorrência essa palavra para você saber a regência. Quem está apto para ou está apto a alguma coisa. Ele estava apto a trabalhar, ele estava apto para trabalhar, correto? Então, vou pela primeira aqui. Do mercado de trabalho em que o país não tem conseguido se desvencilhar. Quem se desvencilha de alguma coisa. Então, o correto aqui é o quê? De que o país não tem conseguido se desvencilhar. Descartei a alternativa A. Quem convive, olha lá, do mercado de trabalho que o país não tem conseguido conviver. Eu convivo com você, concursando. Quem convive com alguém. Cadê o com? Faltou o com aqui. Seria a mesma coisa de eu dizer o livro que gosto. Não, o livro de que gosto. Para que o país não tem conseguido eliminar. Ele eliminou o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado de preposição. Então, eliminar que o país não tem conseguido eliminar. Verbo transitivo direto vai só ter o pronome relativo. Aí fica o trabalho que o país não tem conseguido eliminar. Para você compreender melhor, olha aqui, o trabalho que o país ele não tem conseguido combater. Ele não combateu o quê? O trabalho infantil. Verbo transitivo direto não tem preposição antes do que. Olha aqui, de que o país não tem conseguido fugir. Ele fugiu da polícia. Se exige a preposição de, o de está correto aqui. A que o país não tem conseguido se habituar. Quem se habitua a alguma coisa ou com alguma coisa. Então, o a aqui também está correto. Ele se habituou a trabalhar. E agora, apto, eu já disse, apto a ou apto para, não é isso? Apto ante, não. Apto a ou apto para, como já aparece lá acima. Então, a alternativa D que está correta. Observe aqui. Fugir, olha lá. Estrutural do mercado de trabalho de que o país não tem conseguido fugir. Quem foge, foge de alguma coisa. Então, a preposição exigida pelo verbo fugir, ela vem antes do pronome relativo. Olha aqui, e ele estava apto para ou apto a ter uma ocupação. Muito interessante esta questão também. Contratempos do tempo. No texto, o ponto de vista do narrador, qual é o ponto de vista dele então? É de que a grandeza da história precisa ser registrada pelas câmeras. Observe só aqui. Aquelas paradas elétricas, aqueles enterros epiléticos, aqueles ministros e reis e povo agitando-se automaticamente como bonecos a quem deram corda. Não, assim não há grandeza e dignidade possível. Ou seja, se registra aqui, não há grandeza. Então, a grandeza da história precisa ser registrada? Não. Pelo contrário, ele fala o quê? Se registra, não há grandeza e dignidade possível. A vida pela ótica das câmeras se torna ainda mais ridícula. Observe aqui. Quando registra, não há grandeza e dignidade possível.
toda a epopeia napoleônica transcorrida, digamos, em um só quarto de hora, seria de um cômico e de um absurdo irresistíveis. E as nossas vidas, então, já por si tão ridículas, o que você observa aqui? Nossa vida já está ridícula. Se a gente registrar, vai ficar pior. Ou seja, não há grandeza e dignidade possível com os registros cinematográficos, com a ótica das câmeras. Então aqui fala o que? A vida pela ótica das câmeras se torna ainda mais ridícula. Perfeito, ele não quer que registre. Observe, a nossa vida já é ridícula. Se registrar, ficará ainda mais ridícula. A sensibilidade humana se potencializa com um ritmo acelerado. O que a gente observa aqui? Em câmera lenta, numa vida inteira, os anjos veem em ritmo acelerado. Os anjos veem e não as câmeras. E com certeza mal contém o riso, como nós agora diante dos primeiros jornais cinematográficos. Ok, tem um ritmo acelerado? Tem, mas onde está falando aqui que a sensibilidade humana se potencializa? Está extrapolando. Pelo contrário aqui, ele fala que isso é um absurdo irresistível, não é isso? Ele fala que não há dignidade possível. Mas aqui há o princípio da extrapolação, porque não fala da sensibilidade humana se potencializar com ritmo acelerado. A câmera resgata a essência espiritual dos seres humanos? Também não. É informação que não está dentro do texto, falando que ela resgata a essência espiritual dos seres humanos. Não posso afirmar isso com a leitura do texto. Ele fala que quando se registra, o tempo passa de forma mais acelerada, mas não tem nada a ver com a essência espiritual. A comicidade advém das coisas que passam em câmera lenta, também não vem falando isso. Né? A comicidade, ela vem de quê? Dos vídeos, não é isso? Observe aqui, ó. Vai ter essa palavra aqui, ó. Digamos, olha aqui, toda a epopeia napoleônica transcorrida, digamos, em um só quarto de hora, seria de um cômico e de um absurdo irresistíveis. Tem comicidade? Tem, mas essa comicidade ela vem do fato de registrar e não advém das coisas que se passam em câmera lenta. Só o registro mesmo que traz essa comicidade, mas não é o registro em câmera lenta. Então você precisa tentar aqui também. Continuando ainda no trecho destacado do texto, as vírgulas, vamos ver aqui, as vírgulas e as conjunções e como estão empregadas para quê? Então vamos ver. Aquelas paradas elétricas, aqueles enterros epiléticos, aqueles ministros e reis e povo agitando-se automaticamente. Então aqui nós observamos que essa vírgula ela vem para quê? Separar elementos em uma sequência, não é isso? Então, são termos que exercem a mesma função sintática, função de sujeito, não é isso? Paradas, aqueles enterros. Então, isolar expressões em sentidos opostos, não. Separar elementos em uma sequência, correto, são termos que exercem a mesma função sintática. Realçar as ideias expressas, não. Isolar expressões de sentidos opostos, também não. Então, eu já vi aqui que pode ser somente alternativa A ou a alternativa C. E agora as conjunções e. Então vamos ver aqui. Aqueles ministros e reis e povo atingindo-se automaticamente como bonecos a quem deram corda. Então ministros mais os reis mais os povos. Então aqui nós temos a ideia de adição. Aqui embaixo explicação. Nada disso. Então, alternativa A. Comparação. E o como? Vamos ver? Agitando-se automaticamente como bonecos. Então, eles estavam iguais aos bonecos. Então, aqui eu observo a ideia de comparação. Olha a vírgula, o emprego da vírgula, o VUNESP cobra bastante. Tem vírgula? Lembre-se do SVC. Não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Lembre-se também da SUVECA. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão. Então, colocação pronominal, você vai se lembrar de que próclise, o pronome vem primeiro, vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Eu tenho um verbo no futuro, do presente ou do pretérito. E ênclise, o pronome vem depois
do verbo. Já vou descartar a alternativa A porque eu não inicio as frases com os pronomes oblíquos átonos. Descartei errado. Os anjos, por sua vez, vêm nas... Aqui está correto. Quando termina em som nasal, eu coloco o N. Então, terminou em M, ON, vai ser põe nas, vem nas. Nos jornais cinematográficos, parece que as pessoas agitam-se como se alguém tivesse dado-lhes. Caro concursando, quando aparecer uma locução verbal e o verbo principal estiver no particípio, não pode vir depois. Isso daqui é claro. Não pode vir depois. Então, o correto aqui seria o quê? Tivesse-lhe, vou colocar aqui, tivesse, vamos corrigir aqui também. Se alguém tivesse lhes dado, tivesse-lhes dado. É bem simples. Locução verbal, verbo principal no particípio nunca virá depois. Tudo que sabe-se, não. Tudo que se sabe. Então, isso daqui é um pronome. O pronome vai puxar o pronome oblíquo átono para perto dele. Então, o correto seria tudo que se sabe da epopeia, certamente isso daqui é um advérbio de afirmação. Está afirmando alguma coisa. Nem toda palavra terminada em mente é advérbio de modo. Certamente se revestiria. Aí você fala, mestre, mas aqui eu não tenho um verbo no futuro. Eu teria de usar, então, a mesóclise. Não. A próclise prevalece sobre a mesóclise. Então, tem verbo no futuro, mas antes tem o Enéas 4Ps, que são as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise. Você já sabe, vai prevalecer a próclise, certamente se revestiria. Não, aqui N de Enéas. Então, o correto seria não se vislumbram grandeza e dignidade possível. Quando, olha aqui, o S de Enéas, que são as orações, as conjunções subordinativas. Então, quando se vê o agito. Divertem-se, correto, não posso iniciar frase com os pronomes oblíquos átonos, porque, evidentemente, novamente, o A de Enéas. Eu tenho um advérbio. Se eu tenho advérbio, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Então, alternativa D, corretíssima.